poder dar sugestões post-hipnótica, isto é, que não produzam efeitos num prazo fixado de antemão. Poder-se-ia neste caso fazer uma sugestão post-hipnótica em moribundo, e essa influência psíquica daria evidentemente como resultado a aparição do fantasma do defunto em lugar e hora pré-indicados. Não hectares nisso mais que a consequência lógica do fato da identidade entre a essência do fantasma dos vivos e a dos defuntos, e do valor igual do monoideísmo provocado pela autossugestão ou pela sugestão estranha. Já possuímos fatos que confirmam as conclusões acima expostas, mas o processo psicológico nunca foi bastante claro para nos permitir obter provas experimentais. Tanto na literatura antiga quanto na moderna, como por exemplo, nos Pantassos Living, encontramos inumeráveis narrativas de casos em que, no momento da separação ou, sob a impressão intensa de um afeto profundo, uma pessoa promete a outra se mostrar depois da morte, e isso se realiza, seja na hora da morte, seja, algum tempo depois. Trata-se de sugestão post-hipnótica estranha. São estes casos, todavia, bastante difíceis de reproduzir-se, porque a sugestão estranha pode desfazer-se, e no momento da morte o moribundo é ordinariamente monoideizado por outras impressões, não se recordando da promessa feita. Tais experiências teriam mais probabilidades de êxito se o paciente se achasse em condições mais favoráveis à sugestão, eis porque eu desejava que se dá quando a essência astral se acha impressionada por uma agitação autossugestiva, que pode, entretanto, ser substituiria por uma sugestão estranha. A sugestão pode, em geral, ser empregada como alavanca para destacar as forças ocultas no homem, o que já provei em meus escritos anteriores. Para o homem astral é de todo indiferente que a sugestão seja post-hipnótica ou póstuma, porque para ele a morte não é mais que o episódio de uma desaparição visual, uma exteriorização ódica durante a qual ele se desembaraça do corpo. O nascimento e a morte não são antagônicos, pois cada nascimento é uma morte relativa, e cada morte um nascimento relativo. Nosso ser astral deve desaparecer com o nosso nascimento terrestre, para reviver em nossa consciência cerebral. Depois, no momento da morte, reconquista sua liberdade. Volta então à sua existência normal, enriquecido ou empobrecido, segundo a utilização que fez de sua vida terrestre, com vistas à vida futura. O ato da concepção nos dá a vida corpórea. Ao nascimento a alma se reveste da consciência cerebral e por ocasião da morte o espírito adquire as faculdades ocultas. A mudança da vida terrestre para a vida transcendental é tão grande que não podemos conceber nitidamente. Não podemos nos imaginar entrando no céu tal como nos o pintaram, nem no inferno como entendemos, e de fato não mereceríamos um mais que o outro. Estaremos desembaraçados de todos os males que aderem à nossa existência corpórea. Nossas concepções restringidas pelos estreitos âmbitos da vida dos sentidos, ampliar-se-ão no além. Nossa atividade, que não estará a serviço no organismo corpóreo, terá campo de ação mais vasto e, como disporemos de um meio de locomoção astral, poderemos gozar de uma existência de tal forma superior a esta, que símbolo da borboleta deixando o casulo ficará longe da realidade. Tudo nos leva a presumir que no além viveremos em uma comunidade de espíritos bem maior que na Terra, aonde a humanidade mal inicia a formação de grupos solidários. E também de prever que a moral seja lá superior à da Terra, e que o nosso lugar no além seja tanto mais favorável quanto mais na Terra tivermos procurado viver beneficiando a solidariedade geral. E pois que renasceremos para a vida graças à morte, diremos como Sócrates moribundo dizia a seu amigo Criton: a Esculapio devemos a oferenda de um galo. Capítulo 2. O além. Contemporâneos de um período em que a religião e a ciência se combatem encarniçadamente, vem-nos a tentação de negar justiça a uma e a outra, e olhamos esse conflito como proveniente à absoluta divergência de princípios entre os adversários, o que é erro.
Toda luta na natureza provém de um desvio do equilíbrio, mas a luta é ao mesmo tempo a tendência para readquirir esse equilíbrio com a criação de novas formas. O que se dá na religião também se dá na ciência. O antagonismo não existiu sempre. A causa do dissídio não é, em absoluto, diferença de princípios, e mesmo que a ciência seja obrigada a destruir uma parte do edifício religião, terá o cuidado de não lhe atacar as bases. Pelo contrário, as fortalecerá talvez sem o saber, mas forçada a isso, impelida a isso pela lei progresso, que é sua. Na origem de um novo sistema religioso vemos-los sempre sustentados pela ciência da época. A união, entretanto, duram poucos, porque a religião, depois de rápido evoluir, congela-se em dogmas estreitos, ao passo que a ciência marcha irresistivelmente para o progresso, e quanto mais avança, maior se torna o seu antagonismo com os dogmas, porém, que parecem imutáveis, em certo momento mudam, sofrem outra interpretação, o que faz que a religião de novo pise no mesmo terreno da ciência. E o caso do atual problema do além. Ciência e religião começaram acordes, na origem. Veio depois a divergência total, mas à vista da nova interpretação do problema, pode ser que os adversários os cheguem a acordo e o conflito cesse. Uma ciência que sempre exerceu grande influxo na solução do problema do além e na constituição dos sistemas religiosos, foi, sem dúvida, a astronomia. Para o homem primitivo a astronomia era simples percepção ótica, e ressentem-se disso as velhas concepções religiosas. O nosso planeta como centro do universo em cima, uma abobada celeste semeada de estrelas. No céu, que essa abobada oculta, o primitivo, colocava as potências que tudo governam e, se lhe admite a sobrevivência da alma, é lá que a põe depois da morte. O homem primitivo não tinha uma ideia das dimensões do espaço, não conhecia as leis que regem os astros, formuladas por Kepler. Quando ao cair da noite via aparecerem estrelas, julgava-as de volta, sua desaparição era para ele apenas um afastamento. O reaparecimento diário do Sol era saudado como uma graça especial, não era considerado um movimento celeste. De encontrarmos a adoração do Sol entre religiões mais antigas, adoração que os próprios romanos adotaram e mantiveram. Sob a influência de semelhantes noções astronômicas é perfeitamente natural que a religião se tornasse geocêntrica antropocêntrica. O dogma principal da religião cristã, a redenção da humanidade pelo Filho de Deus, deitou raízes numa época em que Terra ainda era tida como o ponto central do universo, e o homem o ser superior da criação, da mesma forma que se considerava o fenômeno da vida como peculiar ao nosso globo terrestre. Copérnico, indo além da aparência ótica, deslocou a Terra da sua hegemonia e, continuando a sondar as profundezas do espaço, reduziu o papel da capital do universo ao de uma modesta aldeia de província. Em seguida a análise espectral revelou-nos que o fenômeno da vida está espalhado por todo o universo, de maneira que a humanidade perde muito da sua importância. Nessas condições não é admissível que a religião do futuro, que estará de acordo com os conhecimentos astronômicos atuais, seja ou geocêntrica ou antropocêntrica, e a ideia de criação se substituirá pela da evolução. O problema do além como lugar também se baseou na aparência ótica. O céu era colocado acima da abobada celeste, e a transferência da alma para o além, depois da morte, correspondia a uma ascensão. A ciência astronômica destruiu esse conceito, com a demonstração de que no espaço infinito não existe nem alto nem baixo. Mas essa adaptação de nossas vistas ao progresso da ciência não significa a renúncia da crença no além. Por toda parte, e sempre, encontramos na consciência humana esse sentimento inato e indestrutível, que leva o homem a acreditar que fora e acima da marcha das coisas observáveis por meio dos sentidos deve haver outro estado de coisas imperceptível à nossa consciência cerebral, numa palavra, que a física deve ter a sua metafísica.
As ruínas dos templos de que não conhecemos nem mesmo o nome dos construtores, os milhares de igrejas e de campanários que cobrem a superfície da terra, provam-nos que o homem, em seu foro íntimo, é um ser pensante, metafísico e consciente. E verdade que esse pensamento e essa consciência criaram uma enorme massa de objetos repelentes. Esses objetos possuem um fundo irracional. Não encontrando a essência das coisas a natureza visível, a imaginação humana criou um mundo de símbolos alegóricos que se representa a origem das coisas e sua evolução. Esses pressentimentos metafísicos concretizaram-se nas variadas e ingênuas formas que serviram de base aos sistemas religiosos, e que eram mais bem adaptados ao nível das massas. A expressão mais pura de tais instituições aparece nos sistemas filosóficos dos gregos e germanos. Destas vistas elevadas, porém, sempre ficaram inacessíveis ao entendimento do povo. Permanecerão, todavia, indestrutíveis no homem em geral, porque o homem se sente, pela sua natureza ligada a essa ordem de coisas metafísicas, e sempre se esforçará por examinar as relações existentes entre ele e a causa primeira. E verdade que os sistemas religiosos, firmados nessa base especulativa, nunca chegaram a tomar forma correta, mudaram pouco a pouco de aspecto para dar lugar a outras formas. O mesmo se dará no futuro, porque a lei da evolução terrestre não pode separar da natureza do homem a sua intuição metafísica. O esforço dos padres para congelar as religiões em formas fixas, pretensamente eternas, não paralisará a lei da evolução. Pelo contrário, a decomposição ficará assim mais garantida, porque o que não pode resistir à análise e ao progresso científico deve necessariamente perecer. Com plena consciência podíamos dizer que os sacerdotes foram em todos os tempos os inimigos mais declarados das religiões, pois sempre se bateram pela redução do sentimento religioso, inato e vivo, a dogmas inteiriçados e sem vida. Os sistemas filosóficos que procuram explicar as relações do homem com o estado metafísico das coisas variam segundo as épocas. Mas, embora um desses sistemas encontrasse às vezes uma fórmula correspondente à verdade e à realidade, era sempre uma pedra apenas para o futuro edifício da verdade. O universo continua imenso e incompreensível. Os espíritos mais eminentes têm em vão tentado resolver o enigma. Nenhum mortal conseguiu ainda levantar o véu de Ziz. E verdade que podemos constatar um progresso lento, mas seguro, nessa evolução centenária dos sistemas filosóficos. Mas quem não souber ver com perspectiva, tudo vê como obra de Sísifo e não tem coragem de interessar-se. Chega um momento em que a humanidade desespera de jamais ver claro no problema metafísico. Perde, então, sua intuição metafísica, renuncia à religião e à filosofia e dedica-se exclusivamente ao estudo coisas visíveis, só nelas encontrando satisfação. Certo que essa fase tem o seu lado bom e é mesmo necessária ao progresso da civilização, mas quanto mais esse sistema se desenvolve, mais se revela inimiga da civilização. Nosso século viu a ciência física desenvolver-se a um grau até então desconhecido. Mas houve o reverso da medalha. Ninguém mais crê na metafísica, a religião toma atitudes hipócritas, e a filosofia sente o desprezo até das pessoas cultas. Tornou-se axiomático que só as coisas físicas valem a pena estudo, que as verdades só se encontram no caminho da experimentação e mesmo que é lá que encontra a verdade. Reconhecemos de boa mente que os estudos aos substituidores da metafísica trouxeram muitas vantagens. Tornaram possível um grande bem-estar material e puseram as forças da natureza a serviço do homem. Em compensação, criaram uma tendência de só darmos importância às coisas visíveis e terrestres, com negação de toda a metafísica, e hectares nessa atitude o maior dos perigos, qual seja o afrouxamento da moral. E é absurdo pretendermos cultivar a moral e outros sentimentos idealísticos sem os quais a comunhão humana não pode subsistir como corpo solidário e tirá-los do seu chão natural, a metafísica. Nessas condições,
a moral e esses sentimentos infalivelmente perecem e em consequência surgem as brutalidades e a indisciplina das massas. Vemos hoje como os crimes se multiplicam, como a brutalidade progride entre os estudantes e no parlamento. Constatamos a persistência do horrível crime da viviseção, o qual mostra para onde nos conduziu o desenvolvimento apenas da inteligência sem um fator moral que o guie. Eis porque vale a pena indagar se temos o direito de pôr de lado o estudo da metafísica. Só teríamos esse direito no caso da metafísica fazer oposição ao estudo das ciências físicas. Haveria então antagonismo, como houve com os dogmas. Se a metafísica se ocupasse de um além sobrenatural, então, sim, não teria mais probabilidades que a religião de entender-se com a ciência física, pois a ciência só pode basear-se na lei de causalidade e o sobrenatural foge à investigação. A ciência só pode estudar o que é natural. Antes de mais nada temos, portanto, de examinar o que se entende para além, para ver se o conflito entre a metafísica e as ciências naturais é real ou aparente, e se não poderíamos fazê-lo cessar dando uma definição mais clara e exata. O fisiologista e o filósofo podem facilmente entender-se caso partam de um axioma comum: só é possível encontrar a verdade por meio da experiência. Mas, se são sinceros, deverão ao mesmo tempo perguntar: que é a experiência? De um lado temos o homem, o experimentador, de outro lado temos a natureza, ou objeto a investigar. Não pode haver experiência se o objeto em exame não impressiona o experimentador. Sem impressão à experiência, temos, pois, primeiramente, de indagar se recebemos impressões de tudo quanto se acha na natureza ou de apenas uma parte natureza. Em outros termos, será que possuímos tantos sentidos quanto as forças da natureza? Essa pergunta recebe resposta negativa da ciência como da filosofia, e é quanto basta para nos fazer voltar à metafísica. Surge depois a segunda questão: de que maneira essas forças nos impressionam? Surgirão eis aos nossos sentidos tais quais são na realidade? A resposta é ainda negativa. Kant tornou-se pedra angular da filosofia por insistir na necessidade de estudar primeiramente o órgão experimentador antes de estudar o objeto a experimentar. Eis a essência da crítica da razão pura. A ciência natural diz o mesmo: a impressão recebida das coisas depende do órgão que as observa, ou que as percebe. A vibração do éter traduz-se em calor quando reage sobre a sensação, e torna-se luz para os olhos. A experiência, portanto, não é absolutamente objetiva, muito pelo contrário, é subjetiva, não passa de experiência do nosso estado de consciência. A experiência consiste em mostrar de que maneira os objetos reagem sobre uma certa organização, o homem. A experiência não nos diz o que o homem é, não nos diz tampouco que sejam os objetos que nos cercam. Nenhuma experiência pode resolver esses enigmas, apenas aprendemos a conhecer a maneira pela qual as impressões recebidas reagem sobre a organização humana, isto é, o modo de reação de um X sobre um Y. Quem pretende experiência mais exata desconhece os princípios elementares do raciocínio. A extensão da nossa experiência está, portanto, circunscrita pela nossa organização. O número dos nossos sentidos e suas faculdades são limitadas. Assim é que os nossos sentidos não são mais do que obstáculos, mais do que intermediários para favorecer nossa experiência. Nossa experiência é tão somente uma parte da verdade, mesmo de uma verdade muito relativa, pois só é verdadeira em relação à organização humana. Seres organizados de maneira diversa sustentariam que a nossa verdade é erro. Heráclito alegou que os nossos sentidos são mentirosos, e Protágoras nos disse: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas reais tais quais são, das coisas irreais tais quais não são. Nosso órgão intelectual, portanto, nos induz em erro sobre a maior parte dos nossos conhecimentos e falseia o pouco que nos apresenta. O axioma de que a verdade se baseia na experiência só nos serve como ponto de partida,
Porque a reflexão mostra que a experiência não faz mais do que nos conduzir para a rota limitada das ideias que subjetivas, sendo incapaz de dar-nos verdades objetivas. A ciência natural nunca pode, portanto, substituir a filosofia, pois só estuda o que incide nos sentidos. Impossível basear na experiência uma verdade objetiva, pois a experiência nunca poderá servir de fundamento para uma doutrina universal. Para conhecer toda a verdade por meio de experiência seria preciso que o homem tenha tantos sentidos quanto as forças hectares na natureza, adquirindo o conhecimento das coisas tais como elas são, em vez de julgá-las segundo a impressão que recebe por intermédio dos sentidos. Possuímos, pois, realmente, uma metafísica. Tudo que é imperceptível aos nossos 5 sentidos, tudo que não reage sobre nossa organização, e é provavelmente muita coisa, tudo isso pertence ao domínio da metafísica. Não sabemos se nos faltam 10 sentidos, ou se nos faltam 100. Por isso não temos, em absoluto, necessidade de fugir deste mundo para achar a metafísica e, tal como vimos de apresentar o problema, achar-lhe-emos imediatamente a definição. O além é tão somente um além dos nossos sentidos. É o que nos é desconhecido neste mundo, o problema da metafísica, pois não passa de um problema de conhecimento teórico. Na crença ingênua dos povos, o além foi situado nas esferas superiores porque o homem considerava a Terra como o centro do mundo. Copérnico pôs fim a essa concepção errônea, ensinando as dimensões e a profundidade dos céus. Arrebatou-nos o além. Deslocou o céu, mas se colocarmos o além neste mundo, ele permanecerá nosso, e ninguém nos poderá arrebatar. A linha de demarcação entre o nosso mundo e o além não é geométrica, sim traçada pelas nossas sensações. Este mundo e o além não estão próximos um do outro, estão, pelo contrário, incluídos um no outro, de maneira que realmente possuímos um mau grado copérnico. Nunca nos deram nenhuma prova de que vamos para outro lugar depois da morte. E preciso, portanto, até prova em contrário, que consideremos o corpo astral, que sobrevive à morte, como ainda residente neste mundo depois da desencarnação. Se os fantasmas e as materializações que o ocultismo moderno nos mostra são reais, devemos admitir que o além é lugar de onde podemos voltar. Mais racional seria então admitir que este mundo e o além se acham no mesmo plano. Quem diz que os fantasmas voltam, emprega um termo gratuito. Mais justo será dizer que seres até então invisíveis aos nossos olhos aparecem-nos sob uma forma visível. Esse fenômeno se dá por meio da condensação da matéria do corpo astral. Nós observamos nas visões espíritas e para percebê-lo bastaria que tivéssemos uma intensidade maior de percepção. O corpo astral é a essência do nosso ser. Vemo-lo telepaticamente por intermédio de suas faculdades ocultas. Vemo-lo tornar-se visível na exteriorização do duplo e nos casos de telepatia. Podemos igualmente admitir que toda substância terrestre possui, como um ser animado, uma substância metafísica. Existe, portanto, todo um mundo metafísico, que se confunde no espaço com o nosso mundo terrestre. Eis o que pretendia expressar o espírito de Estelle ao dizer: possuímos tudo quanto vós possuís, jardins e flores espirituais em abundância. Nada mais desarrazoado do que pretender que só um homem possua uma essência metafísica. E quando por toda parte ouvimos repetir que só um homem possui uma alma imortal, vem-nos a tentação de perguntar por que motivo esse privilégio se confere aos asnos de 2 patas e não aos de 4. E o nosso orgulho que nos dita esse pretensioso conceito, que a lei da evolução desmoralizou. Deixaremos de perguntar para que sítios seremos relegados depois da morte, quando soubermos que, longe de sermos admitidos num mundo metafísico, dele seremos expulsos. Uma vez estabelecido que os 2 mundos se confundem, estará solucionado um problema dos mais embaraçantes, pois não temos mais necessidade de procurar um além separado de nós pelo espaço.
E verdade que outros problemas substituirão esse, mas com o mérito de não serem criados pela imaginação. Nada absolutamente sabemos da relação entre os nossos sentidos e o objeto transcendental que estudamos. Não sabemos em que proporção o mundo metafísico supera o físico. Podemos, portanto, perfeitamente, admitir a priori a existência da quarta dimensão de que falam grandes matemáticos e que eminentes astrônomos admitem. Vários fenômenos observados nas sessões espíritas parecem prová-la. Outro problema surge ainda quando admitirmos a simultaneidade dos dois mundos, o problema da reencarnação. Impossível apresentar provas a favor dessa hipótese, pois a reencarnação só seria necessária se os meios de progredir na lei não fossem suficientes. Por outro lado, impossível admitir que uma só vida terrestre baste para o aproveitamento de todas as vantagens que da vida corpórea podemos aurir, e se os dois mundos são entrelaçados, não seria voltar à Terra. Se conseguíssemos retornar à fé na sobrevivência no além tão só por meio do raciocínio, teríamos dado um grande passo em prol do problema da moral, pois vemos que só por causa da moral é que a fé na imortalidade parece de valor. A moral baseia-se na crença de uma metafísica, mas nunca em dogmas, nem mesmo na existência no além. Para a moral é indiferente que nossas ideias evoluam para o panteísmo ou para o teísmo, ou que encaremos o mundo como um formigueiro ou uma colmeia. Todas as religiões, não obstante as suas divergências dogmáticas, fizeram trabalho útil como educadoras da humanidade, embora só por tempo limitado. Porque assim que o progresso científico prova a insuficiência de um dogma, a moral tem necessidade de admitir outra base metafísica. A vantagem pedagógica da religião não reside, portanto, no dogma, sinal característico da divergência das religiões, reside no ponto capital em que todas as religiões se unem, a saber, a crença na imortalidade. Se essa crença na imortalidade apoiar-se em pesquisas e experiências da ciência física, tornar-se-á universal, os homens darão mais importância à vida no além e esforçar-se-ão por viver de modo a se beneficiarem na vida futura. Lotse bem o reconheceu quando disse: desenvolverei a alma imaterial e então as gentes trabalharão, elas mesmas, na sua melhoria. Aquele, portanto, que conseguisse dissipar os errôneos pontos de vista humanos sobre a morte e a vida futura, seria um reformador com relação aos vícios sociais, proliferados graças à doutrina materialista. O amor ao próximo ganhará terreno mais depressa, se o homem vir-se, desde presente, ligado à vida que continuará no além em vez de acenado com promessa de recompensas no céu ou ameaçado pelos rigores do inferno. Se mundo metafísico não é mais que o lado interno e invisível do mundo físico, estaremos em liame contínuo com os seres que nos cercam no além, como estamos com os daqui de baixo, estaremos ligados ainda mais intimamente, como mostrarei adiante. Quem mais benemerência acumulou na vida terrestre, mais vantagens colherá no além, e dessa maneira o amor ao próximo e a futura felicidade pessoal ficarão unidos. Lei de causalidade. Se os sistemas religiosos deram ao mundo concepção errônea sobre o lugar do além, também induziram o homem em erro quanto à relação terrestre com o além. Encaram o nascimento como o início da vida e admitem que da morte uma nova existência começa no além. Primitivamente a vida futura era considerada a continuação da vida atual. A religião refugou esse conceito, mas o ingênuo o substituiu por noções cada vez mais indefinidas. Nunca foi tentada uma definição científica da questão. Abriremos, pois, os caminhos se derem uma nova explicação das relações do homem terrestre com o além. Será necessário provar que o homem é, desde o presente, um membro do além, que participa, aqui embaixo, por uma parte de seu ser, da ordem metafísico das coisas. Não nos tornamos seres metafísicos depois da morte, porque o somos desde já, embora inconscientemente. Cumpre demonstrar que hectares em nós uma substância que sobrevive ao desaparecimento do corpo físico,
e que possuímos uma consciência metafísica independente da consciência cerebral. O corpo astral, munido de sua consciência transcendental, preenche todas essas condições. Possuímos, realmente, um corpo metafísico e uma consciência transcendental, fato já provado pela experiência, em casos excepcionais, é verdade, mas muito bem constatados. Teremos, portanto, uma prova científica da imortalidade se abrangermos o homem no seu conjunto. Isso é como ser terrestre e físico e como ser transcendental e metafísico. Teremos de estudar o corpo com a sua consciência cerebral e o inconsciente por meio do qual o homem deita raízes no mundo metafísico. A asserção de que o homem possui um corpo mortal e uma alma imortal não constitui certeza científica mormente quando a alma é considerada como idêntica à consciência cerebral. Cumpre separar essas duas concepções. A consciência terrestre surge no momento da união da alma com o corpo, e limita-se a registrar as impressões que objetos provocam sobre esse corpo físico. A alma possui a sua consciência própria, consciência adaptada ao mundo metafísico, e de nenhum modo efêmera. Essa consciência requer um veículo, que é o corpo astral. Devemos, portanto, considerar nossa consciência transcendental como fazendo parte do nosso ser metafísico, e a consciência cerebral como pertencendo, em toda a sua extensão ao corpo físico e dependendo exclusivamente nossa organização. Os esforços feitos com o de achar a alma, por meio de análises da consciência cerebral, deviam necessariamente abortar. O resultado foi, finalmente, o materialismo. O caminho novo consiste em provar a existência de uma substância independente do corpo físico e de uma consciência em nada idêntica à consciência cerebral, a qual responda às influências além. Esta psicologia, que é a do ocultismo, faz-se a única que pode conduzir-nos à crença na imortalidade. Encontramos uma substância semelhante no estado de êxtase, que com muita frequência é acompanhado da exteriorização total do corpo astral. Durante esse estado se dá a supressão completa da consciência cerebral e a aquisição espontânea de uma consciência transcendental que nos informa sobre o além, isto é, sobre o lado que desconhecemos. Vivemos, portanto, ligados ao além, mas sem consciência disso, não entraremos lá unicamente depois da morte. O êxtase não nos confere um corpo astral e uma consciência transcendental, apenas os faz sair do estado latente em que se acham. Se, portanto, dispomos de faculdades transcendentais que podemos fazer agir sem o concurso do corpo físico, é claro que também podemos fazê-las funcionar quando não tivermos mais corpo, e abre-se aqui uma porta científica para os fenômenos chamados espíritas. Encarando claramente a relação de lugar e tempo entre o homem e o além, ganhamos um ponto de partida para responder ao como da vida futura. Não deixamos o mundo terrestre no momento da morte, nele permanecemos, mas transcendentalmente. Perdemos o corpo físico e a consciência cerebral, mas conservamos o corpo astral e a consciência transcendental que nos unem às coisas da natureza transcendental. Mas como durante a vida corpórea não tivemos consciência do que iríamos ver depois da morte, a impressão é de termos sido transportados para outro mundo. Se continuarmos a só nos ocupar da psicologia física, jamais chegaremos à crença na imortalidade, porque jamais evitaremos o escolho de Afala Bossuet. A sociedade da alma e do corpo faz que o corpo nos pareça alguma coisa do que é a alma, alguma coisa a menos. Justamente o contrário se dá na psicologia do ocultismo, e portanto só lá encontraremos a imortalidade. Estamos ainda muito no começo dos estudos ocultistas, mas o já conseguido basta para dar um alicerce científico aos problemas do além e da vida futura. Ao passo que a psicologia física cada vez mais em amplitude e incerteza, a psicologia oculta ganha terreno. Suas provas crescem de valor à medida que ela avança no experimental. A doutrina religiosa de que o homem vive no além como puro espírito é necessariamente errônea,
Mas embora sejamos forçadas a abandonar o ponto de vista, nada perderemos na troca. Toda força implica um portador, as faculdades da também o exigem. A alma pode existir sem corpo físico, mas não pode existir sem corpo transcendental. Sem corpo não poderia agir. Uma alma pura sem portador, estaria condenada à contemplação eterna, à inatividade eterna. Examinando os fenômenos do ocultismo vemos, com efeito, que nunca são produzidos por uma força imaterial. Pelo contrário, todas as funções da alma se exercitam por intermédio de uma substância transcendental. Reichenbach deu a essa substância o nome de Ode, e demonstrou que o Ode é visível e palpável para os sensitivos. A doutrina do Ode constitui, portanto, a física do ocultismo. Quando um sonâmbulo estuda o interior do seu corpo, é uma luz transcendental que o ilumina. Quando um sonâmbulo descreve os sintomas da presença de um homem, só se pode explicar este fenômeno de identidade psíquica como consequência de um intercâmbio ódico. Quando um magnetizador transmite seus pensamentos para o cérebro do paciente adormecido, o fenômeno só pode dar-se por meio de vibrações ódicas que ecoam no cérebro do paciente. Quando um magnetizador cura a doença do paciente, é que lhe transmite o seu fluido ódico, portador da força vital. Quando um hipnotizador enfoca a concentração ódica sobre uma parte especial do corpo e nela consegue fazer brotar um estigma, ou uma forma plástica que corresponda à sugestão, o Ode funciona como portador da força que executa no organismo do paciente a ideia concebida pelo hipnotizador. Isso acontece com as mulheres grávidas, influenciadas a objetos que as impressionam vivamente. No sonâmbulo, que age telepaticamente, não há bem dizer, uma acting in distance, o seria, um absurdo científico, o fenômeno só ser explicado pela ação dos eflúvios ódicos do corpo astral, projetados à distância por um de vontade. Quando um moribundo aparece a parentes que está longe, é a vontade do moribundo que cria alucinação no perceptor. Nesse caso também portador do pensamento será o Ode. Se o moribundo aparece de modo visível, será em consequência da exteriorização do corpo astral. Numa palavra, todos os fenômenos da psicologia transcendental decorrem da física transcendental. Verificamos que os fenômenos produzidos pela alma durante sua união com o corpo físico submetem-se a uma lei exata, e como esses os efeitos e essa atividade oculta não passam da imagem do que a alma vai ser no além, é evidente que esse além está submetido à mesma lei de causalidade, e pode desde já ser estudado pelo ocultismo. Encontramos no ocultismo uma definição do espaço, do tempo e da causalidade mais exata do que a que nos dá a metafísica religiosa. Sentimos-nos mais próximos do tempo e do espaço. A linha de demarcação que nos separa do além não é mais uma fronteira, reside em nossos sentidos, e com ela desaparece o obstáculo que separa nossa forma terrestre de nossa essência metafísica. A consciência cerebral não conhece a essência metafísica das coisas objetivas e nossa consciência pessoal nenhuma noção possuem da nossa essência metafísica. Como a linha de demarcação é puramente subjetiva, não hectares dizer que o aqui e o além sejam lugares separados um do outro, porque eles na realidade se confundem um no outro. A existência transcendental não se segue à vida terrestre, mas coexiste com ela. Kant definiu o espírito cor do ser que pode existir num espaço cheio de substância material, e nós vemos essa definição constatada pelas experiências espíritas. O fantasma atravessa as paredes e desaparece através do assoalho. Mas temos de aplicar essa definição a todo o mundo dos espíritos, ao mundo transcendental em toda a sua extensão, porque esse mundo se acha incorporado ao mundo físico e visível. Embora só tenhamos consciência deste, não seríamos, aliás, capazes de sentir os fenômenos da psicologia transcendental seja não fossemos, na vida terrestre, seres metafísicos. Esses fatos, portanto,
Nos servem de provas para constatar que a existência transcendental e a existência terrestre são simultâneas. O ocultismo pode definir o além, os sistemas religiosos não podem. A pergunta: onde fica situado o além? O ocultismo responde com estas palavras: o além não é mais que este mesmo mundo sob outro aspecto, a vida futura já começou aqui. Para pintar o modo de existência dessa vida futura, o ocultismo recorre aos fenômenos sonambúlicos e ao êxtase, e na física transcendental recorre à doutrina do onde. Quanto mais progredimos no estudo das ciências ocultas, mais nas definições do além se tornarão claras. Voltaire ainda tinha o direito de dizer que a metafísica era o romance da alma. Hoje, porém, estamos defronte de uma metafísica experimental. Vimos que o além é o mundo terrestre invisível ao organismo do homem. Mas para organismos opostos ao nosso mundo físico seria além. Se tomarmos isto em conta, somos forçados a concluir que a nossa física seria para eles na física transcendental, como a sua física é transcendental para nós. As leis da ciência naturais são operantes tanto no além como aqui. A lei da causalidade rege o mundo transcendente, como rege o mundo físico. Toda metafísica é, portanto, uma metafísica em algum lugar, não o apanágio exclusivo da religião. O além não é o país dos milagres, apenas um lugar de ciências naturais desconhecidas. Não é preciso dizer que um ser adaptado a um meio diferente do nosso aprenderá a conhecer outras leis, outras forças da natureza além das nossas, e que se beneficiará com elas, de maneira que as leis causais dos dois mundos não são idênticas, mas se completam. Se há professores entre esses seres e um dos nossos fenômenos físicos se apresentasse subitamente aos seus olhos, eles o negariam como absurdo e impossível, pois tais fenômenos estariam em contradição com as leis que conhecem. Da mesma forma porque os nossos professores encaram como impossíveis os fenômenos da física transcendental. Decorre ainda do argumento que se um ser do além em nosso meio não se sentirá absolutamente à vontade, não poderá agir diretamente sobre as coisas que o cercam, o que fará que o seu campo de ação não tenha amplitude. Consideramos os fenômenos espíritas como muito limitados em sua expressão, mas não hectares motivo para julgarmos os comunicantes pelas suas comunicações. Esses fenômenos não nos informam sobre a natureza do além, nem sobre a natureza dos seus habitantes. Devemos, portanto, concluir, em relação ao espiritismo, que é impossível observar fenômenos espíritas puros. Serão sempre fenômenos condicionais, participantes da natureza de dois mundos diversos e que repousam em mútua transigência das leis da casualidade que os regem. Os fenômenos espíritas estão submetidos a leis absolutas, mas diferentes das que regem a Terra. Às vezes é necessário, para que as primeiras possam desenvolver-se, que sejam as últimas suprimidas ou anuladas. Se os fenômenos espíritas nem sempre correspondem às nossas leis terrestres, respondem à causalidade do além. Na própria física terrestre temos casos em que uma lei anula outra, quando, por exemplo, a gravidade é oprimida pela atração magnética, ou quando o efeito de uma composição química é anulado por uma corrente elétrica. O além é, portanto, uma parte do mundo terrestre que não impressiona a nossa organização física. Não existe uma metafísica que produza milagres, mas existe uma metafísica baseada em outra forma de causalidade. Toda metafísica não passa de ciência desconhecida. Eis porque todos os investigadores sérios das ciências naturais deviam preliminarmente estudar o ocultismo. Constitui grave erro dos fisiologistas mostrarem-se inimigos declarados desta ciência. Desse modo ficam na ignorância de uma disciplina complementar da ciência física. E verdade que o ocultismo lida com forças ignoradas da física atual, mas a sua causalidade tem o mesmo valor que as experiências físicas dos laboratórios. As forças ocultas, além de se prestarem à investigação, podem adquirir valor prático.
Um fisiologista acharia nas casas mal assombradas verdadeiras minas de ciência natural desconhecida. Descobriria lá novos problemas, coisa de especial interesse para o investigador honesto. Durante as sessões espíritas de Milão, de que em outro lugar já falei, a médium Eusapia Paladino foi posta numa balança ligada a um aparelho registrador, e constatamos que o seu peso diminuía às vezes de 10 quilos, e aumentava depois de cerca de 2 quilos. Também observamos, em sessões espíritas, a levitação do médium e de numerosos objetos da sala. Crookes chegou a fazer experiências de grande exatidão, com todas as cautelas científicas necessárias, e pôde medir a força psíquica transferida para objetos inertes. Os que levianamente motejam estas experiências nada mais fazem do que revelar ignorância, e o investigador que tais fenômenos rejeita por não corresponderem às leis que ele estudou e às quais habituado, age de modo muito pouco científico. Um investigador consciencioso, que testemunhe fenômenos de levitação, deve dizer de si para consigo: não hectares duvida que isto é maravilhoso, mas, como absolutamente não hectares milagre acho-me, sem dúvida, diante de uma força ainda desconhecida, que tenho que estudar, porque é ser da mais alta importância para a humanidade. Uma força que supera a lei de gravidade, muda a gravitação em levitação, é de modo de produzir total revolução na tecnologia humana. Que a lei do peso possa ser transgredida, temos a prova no magnetismo mineral, que em sua essência não é menor enigma do que a lei do peso. Uma vez que vários fisiologistas admitem a hipótese de que a lei do peso seja um caso especial à atração elétrica, não será impossível que se possa mudar a gravitação em levitação pela inversão dos polos. Temos, portanto, o direito de considerar reais os numerosos relatos que possuímos sobre a levitação dos faquires, dos santos, feiticeiras e dos médiuns. Devemos preparar para encontrar por toda parte, e sempre, fenômenos extraordinários e incompreensíveis, pois as forças da natureza já estavam em atividade muito antes de começarmos a estudá-los. Enquanto o nosso saber for apenas parcial, sempre encontraremos em nosso caminho fatos que não corresponderão às teorias assentem. Pois é um fato desses que encontramos na levitação. Se o estudo é, pois, da maior importância e não seria impossível encontrar nele a solução completa do problema aerostático. Esse seria o raciocínio do naturalista sério e consciencioso. Os seus argumentos têm o mesmo valor para todos os fenômenos ocultos, as quais é da maior importância para a ciência natural, porque são produzidos por forças desconhecidas que podem reformar inteiramente as condições sociais. Mas o naturalismo superficial despreza os fenômenos ocultos. Dá muito trabalho isso de assistir às sessões espíritas e esse naturalismo é bastante lógico para, embora admitindo a existência de forças desconhecidas, negar o efeito da atividade dessas forças. A ciência não pode, de maneira nenhuma, firmar a aliança com a metafísica religiosa. De um lado está o dogma, de outro, a experimentação científica. De um lado está o milagre, de outro, a causalidade. São contrastes inconciliáveis. Mas se a metafísica contentar-se de ser transcendental em vez de sobrenatural, se permanecer metafísica e não se arrogar o direito de combater a casualidade, procurando, ao contrário, ampliá-la, então a sua aliança com a ciência natural não só tornará possível como de vantagem para as partes. Quando estiverem de acordo sobre as questões fundamentais, a ciência natural não terá necessidade de fazer nenhuma concessão que fuja dos seus princípios. Poderá admitir os fenômenos transcendentais, porque não os verá contrários à lei de causalidade. Poderá ensinar que a realidade nem sempre corresponde à percepção dos todos, que os nossos sentidos são frequentes obstáculos apostos à nossa consciência intelectual, que a experiência só nos dá verdades relativas pois está condicionada às impressões do nosso organismo,
que para outros seres e os outros organismos o tempo e o espaço se mostrarão sob outras formas e aspectos. Considerado além do ponto de vista de uma teoria experimental, a ciência natural pode admiti-lo sem hesitação. Pode mesmo admitir que o mundo transcendental e o mundo físico se aproximarão cada vez mais em consequência do progresso biológico e científico em geral e que os fenômenos transcendentais de nenhum modo contrariam as leis da ciência física. Se, portanto, a metafísica apresenta como problema o transcendental, e a ciência natural apresenta o problema da experimentação metódica, e se ambas concordam em substituir o sobrenatural por um transcendental de causalidade ainda desconhecida, então as duas ciências poderão caminhar juntas e concluir uma aliança cujos resultados serão imensos. Até o grande problema filosófico de a moral encontrar solução nessa aliança, porque as abstrações mais profundas, as leis mais extensas que se referem a todos os fenômenos imagináveis, devem achar-se igualmente no mundo transcendental. A grande lei da conservação da força existe de direito quando se trata da nossa transposição deste mundo para o além, e a nossa vida no além dependerá do emprego que tenhamos feito da nossa vida terrestre. Os leitores acharão talvez que a minha definição do além é um pouco magra, mas, embora eu possa admitir que o reino da metafísica é incomensurável e maravilhoso, não me animei a medir-lhe a extensão, apenas indiquei o ponto da praia onde podemos embarcar, e de onde devemos partir para explorar o interior. Capítulo 3. A vida no além. A resposta à pergunta qual o gênero de vida que nos espera no além, foi sempre, ignoramos, ignorabimus. A própria Igreja, que, entanto, teria o maior interesse em informar-nos desse respeito, guarda uma prudente reserva. Fala de um céu para os bons, no inferno para maus, mas nunca achou outra imagem para pintar o céu além da dos anjos que tronam sobre nuvens, cantando suas aleluias, e quanto ao inferno, pintou-o com cores de tal forma abominável que a descrição nos inspira mal-estar. Como além disso, o céu está reservado para os eleitos, que são em número muito reduzido, ao passo que o inferno é destinado à grande maioria dos seres, de modo a estar superpovoado. Conclui-se que o inferno é o lugar principal do além, e Vanini tem razão de dizer que o diabo, bem mais que Deus, influiu na criação do mundo. Vanini morreu na fogueira, o que não impediu que a maior parte dos crentes se recusem a crer num Deus cruel, que pune faltas temporais com um castigo eterno. Essas concepções do céu e do inferno se desvanecerão por si mesmas, mas então nos acharemos diante de um além vazio, ou pelo menos indefinido, a não ser que outras noções venham substituir as que se apagarem. A filosofia, mesmo a que admite a imortalidade, nunca procurou preencher esse vácuo, e o silêncio que observa contra qualquer descrição do que poderia ser a vida futura prova que não achou bases sobre o que pudesse estabelecer a definição do além. A filosofia se vedou o caminho a si mesma, aceitando de descartes uma errônea definição da alma. No caso de considerarmos a alma como espírito puro, não podemos imaginar a sua aliança temporária com o corpo, e muito menos compreender qual a sua sorte depois de separada do corpo. A filosofia por muito tempo desprezou o único domínio onde podíamos encontrar a verdadeira definição da alma e de seu modo de existência após deixar o corpo. Esse domínio, o único que nos salva do ignorabimus, é o ocultismo. Se o estudarmos, teremos o direito de esperar a solução do problema. O ocultismo nos mostra que a alma não é somente uma consciência, mas um ser ativo, que a morte não é exclusivamente uma transformação, mas que guardamos depois da morte alguma coisa que já possuíamos na vida, é que possuímos uma alma dotada de forças ocultas próprias e não aderentes ao corpo físico. As faculdades ocultas da alma, como a clarividência e a telepatia, são, durante a vida terrestre, dons latentes que a consciência cerebral não percebe, que se revelam nos êxtases e estados análogos e são tanto mais intensos quanto o corpo físico mostra mais anestesiado.
Eis porque podemos supor que por ocasião da morte, quando a alma está inteiramente separada do corpo, ela poderá livremente dispor de suas faculdades ocultas, e isso nos permite não só definir o modo de existência da alma libertada de seus entraves, mas ainda conceber que a sua vida em tais condições se torne tão rica e elevada que vida terrestre lhe parecerá um simples sonho. E verdade que não devemos considerar as funções da alma como sendo a própria alma, que foi o que Descartes fez. As faculdades ocultas exigem um agente, e esse agente é o corpo astral. Por toda parte em que o encontramos na Terra um fenômeno oculto, trata-se do corpo astral exteriorizado, ou então dos seus eflúvios. Quando a filosofia enriquecer-se na escola do ocultismo, não manterá mais o silêncio sobre a vida do além, e quanto mais estudar o corpo astral e suas faculdades, melhor poderá representar-o como da vida futura. Da mesma forma que o ocultismo demonstra cientificamente a possibilidade do desdobramento, também dá uma definição científica da vida futura. Ao passo que a Igreja concede aos crentes a liberdade de imaginar o céu cristão segundo o gosto pessoal de cada um, o ocultismo, pelo contrário, dá a esse problema uma base física. Que o homem transcendental seja ódico ou etéreo, que o seja um éter universal modificado ou só empregue como veículo, é coisa que não importa. O corpo astral possuirá sempre as qualidades do éter, e suas faculdades físicas dependerão da essência do éter. Se o calor e a luz, a gravitação, a eletricidade e o magnetismo são resultado das vibrações do éter, o corpo astral deve participar de todos esses fenômenos. E se é uma qualidade do éter poder atravessar a matéria e propagar suas vibrações com velocidade prodigiosa, então preciso que essas qualidades também sejam inerentes ao corpo astral. Este deve poder atravessar as paredes, deve poder desaparecer pelo assoalho. As distâncias terrestres não representam nenhum obstáculo à sua aparição. A vida intelectual do corpo astral depende igualmente de sua natureza etérea. O homem só percebe as vibrações do éter por intermédio dos sentidos, ao passo que o corpo astral percebe uma impressão direta da essência ódica das coisas e, por sua vez, as impressiona. O fisiologista poderia de certa maneira a priori, estipular as faculdades do corpo astral, e as experiências feitas com fantasmas de vivos e desencarnados deveriam corresponder a essas conclusões teóricas. Vemos fantasmas dos vivos manifestarem-se essencialmente por meio do éter. Os fenômenos do espiritismo, que são semelhantes, hão de provir de um ser, natureza etérea. E como esse fantasma já fez parte do homem terrestre, é preciso que suas faculdades ocultas provenham da mesma fonte. Não é um fato significativo que os inúmeros relatos que temos sobre os sonâmbulos, as feiticeiras, os possessos e os santos apresentem o mesmo fenômeno observados no espiritismo. O Barão de Lembacher escreveu a respeito um estudo interessante, que bem merecia uma edição em separada. Se as faculdades ocultas do homem são idênticas às dos fantasmas espíritas, temos o direito de concluir que elas têm um agente idêntico. A magia demonstraria, portanto, que o nosso invólucro de carne contém um corpo astral. Esse invólucro nos permite agir mecanicamente, já o nosso corpo astral, por exceção, nos permite agir magicamente. Os fantasmas, pelo contrário, possuindo apenas o corpo astral, só podem agir magicamente exceto nas materializações. Muitas coisas que para nós são impossíveis, não são para eles. Em compensação, o que podemos fazer fisicamente não é possível para eles. Se, portanto, a essência do homem terrestre for um corpo astral datado de consciência transcendental, temos o direito de concluir que, quando o corpo astral se exterioriza pela morte, deve conservar as mesmas faculdades que possuía em estado latente durante a vida corpórea, faculdades que só se revelavam nos casos excepcionais do êxtase. As forças anormais deste mundo são, por conseguinte, as faculdades normais do além. A magia é,
nestas condições, a física do além. Eis porque achamos tantas analogias entre os fenômenos sonambúlicos e espíritas. Uma sonâmbula fez certo dia a descrição do seu estado e depois, ao despertar, manifestou-se pesarosa de não conservar a lembrança do que dissera, mas,